Boa noite, irmãos. Vamos ler aqui, então, 1 Coríntios 3, do verso 11 ao 15, que diz assim: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, nós estávamos, ficou pendente aí, voltando a falar outra vez, e falar um pouco sobre os materiais usados que ele fala, né? E que o fogo ia provar os materiais. Daí ele cita 3 e 3. Vamos chamar como contraste, né? Ouro, prata, pedras preciosas, é o contraste de madeira, feno e palha. Isso qualquer um lendo aí já nota que existe uma diferença em termos de comparação. Então, o ouro, lembrar que ele sempre nos fala de divindade. Aquilo que toca a divindade é o ouro. Sempre foi assim nas escrituras, toca a divindade é o ouro. É só lembrar isso aí, por exemplo, um exemplo, né? Perdão. A arca, né? A arca da aliança, ela era feita de madeira e ouro. Então, nos fala da pessoa do Senhor Jesus. Aquela arca, na verdade, era uma figura da pessoa de Cristo. Porque a madeira nos fala da humanidade e o ouro nos fala da divindade. Então, aquela arca ela é feita de madeira e revestida de ouro. Então, aqui nós estamos encontrando, primeiramente, a questão do ouro. Então, o ouro nos fala da divindade. Então, isso aí que ele está falando, ele tá citando aí como alguém edificando. Né? Existe um trabalho e objeto associado ao trabalho, né? Que é um exemplo que está sendo dado pelo próprio apóstolo, é justamente um edificador. O edificador, além do trabalho dele, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o material para edificar. Você vai fazer uma casa, você precisa de material. Tijolo, cimento, enfim, você precisa de todo aquele material para fazer a edificação de uma casa. E aí ele está dizendo que na casa de Deus existem esses materiais aí, que são edificados sobre esse fundamento, que ele lançou esse fundamento, e para nós é a escritura no sentido da doutrina de Paulo, como fundamento do tempo que nós vivemos. Então, o ouro, falando outra vez, nos fala do ministério, tanto de trabalho, como um ministério falado também, porque ele toca a Deus e a Cristo na sua divindade, ou seja, a exaltação, né, glorificação. E essa é uma obra do Espírito Santo. Vocês lembram que em João, quando o Senhor falou acerca do envio do Espírito Santo, né, quando o Espírito Santo fosse dado, ele fala assim que ele me glorificará. Então, um dos trabalhos do Espírito Santo é glorificar a Cristo. E, logicamente, glorifica a Deus também. Porque Deus é glorificado na pessoa do Senhor Jesus. Então, esse ministério aí, vamos chamar assim, esse trabalho, ele toca a glorificar a Cristo e Deus. Então, esse é o ouro. Por isso que fala o ouro primeiramente aí. Porque todo trabalho tem que ter, por início, ele tem que ter como partida, né, como saída, como motor
como motor de movimento, primeiramente a glória de Deus e a glória de Cristo. Né? Todo o trabalho, irmão, não importa o que seja, pode ser o falado, pode ser os atos, né, os feitios, né, como Paulo fala, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, tudo que nós vamos fazer, primeiramente, ele tem que ter esse motor, esse princípio motor, que é a glória de Cristo e a glória de Deus. Então, o primeiro material citado é justamente esse, que é o ouro. E o segundo é a prata. A prata sempre nos fala também da redenção. Vocês lembram, estou usando o Velho Testamento porque lá que tem as figuras, né? Vocês lembram que o tabernáculo, por exemplo, lá no deserto, as bases do tabernáculo eram feitas de prata. Ou seja, com base na redenção é que Deus estava fazendo, ou melhor, que o Senhor estava fazendo toda aquela obra com o povo de Israel, aquela morada, né, a morada dele no meio do povo, tinha como base a redenção. Havia feito a expiação lá no Egito, e agora eles tinham sido remidos e tinham sido colocados numa base completamente de redenção. E assim posso falar, deixa eu ver esse aqui do nosso capítulo, né? Sarmento. Então, assim, a prata, puxa, mas está dando uns brancos aqui, a prata, quando não falha o telefone, falha a cabeça. Então, a prata, ela tem esse caráter. É o trabalho, né? Esse trabalho, tanto falando outra vez, não é somente o falar, né? Mas o trabalho entre cristãos, que ajuda, que fortalece as almas dos cristãos, a vida dos cristãos, na obra expiatória de Cristo, a redenção de Cristo. Então, isso é para dar o conforto cristão. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Nós temos um ministério que traga bênção. É um ministério que traga bênção para os nossos irmãos. Traga conforto. E nada mais confortante, realmente, de entendermos que a base que nós estamos é a redenção. Cristo pagou, né? Fez toda a obra necessária para a nossa salvação e tudo mais, e nós estamos estabelecidos com esta base, que é em Cristo. É tudo que Ele é para Deus e é para nós também, consequentemente, óbvio, né? Então, isso é o trabalho da prata. Nós fortalecermos nossos irmãos na graça, naquilo que Cristo fez por nós, essa obra maravilhosa, né, que é imutável, que homem nenhum consegue pôr a mão nisso aí, porque é Deus que lançou esses fundamentos em Cristo Jesus. Então, assim, o segundo material é prata. E o terceiro, isso é positivo, né? Tudo isso, logicamente, é positivo. E o terceiro são as pedras preciosas. Isso nós vemos também no Antigo Testamento, que nos fala dos ornamentos que haviam no tabernáculo, por exemplo, no templo, né? E nos materiais do templo. Então, as pedras preciosas foram engastadas por exemplo, no éfode, né, do sacerdote, haviam pedras preciosas incrustadas, né, em ouro. Enfim, era um trabalho maravilhoso. Então, ali nós encontramos as pedras preciosas. Ele fala aí que esse é o trabalho. Isso é interessante, meu irmão. Esse algo aí é um trabalho muito precioso que o Espírito Santo faz em nós e faz na vida, logicamente, que eu diria, nós e todos nós.
E quando toca o trabalho coletivo, que é o caso aí, né? Nós estamos falando de um trabalho coletivo aí, a escritura está falando. Isso é o trabalho da paciência que nós devemos ter para que Cristo seja formado em nós. Porque uma pedra preciosa, vocês sabem disso, né? Ela sai do minério, ela sai uma coisa bruta. Quem não conhece, na verdade, às vezes pega uma pedra daquela, pensa que é um cristal, né? Alguma pedra assim de... Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu ver onde é que está aqui. Posso pegar aqui? Um minutinho só. Perdão. O que eu queria achar, não achei ali, tá? Depois eu procuro e acho. Eu achei essa aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui, né? Dá para ver aí ou não? Dá para ver, irmão? Dá para... Isso é uma pedra, dá para ver é que tá meio escuro aí, né? Parece uma pedra de cor lilás. A safira. Então, ela acho que não dá para ver muito os detalhes, né? Brilha um pouquinho quando você mexe. Falta resolução aí da câmera, senão não vai dar para pegar mesmo, né? Então, isso aqui é um quartzo, né? Melhor dizendo, isso aqui é uma safira, né? Perdão, safira. É uma ametista, safira. É uma ametista. Isso aqui é o pedaço de uma ametista. Quando eles encontram a pedra toda, então dentro ele tem eles recortam isso aqui. Só que eles fazem o quê? Os trabalhadores, eles pegam, por exemplo, um pedaço dela e vão trabalhando para formar dela uma pedra para ser engastada num anel, num colar, num brinco. Mas ela sai isso aqui, olha, isso aqui ela é bruta, ó. Isso aqui é bruto, tá vendo? É uma coisa bruta. Mas ela se torna uma coisa muito bonita, é uma pedra de qualidade, é uma joia, entendeu? É uma joia, só que aqui ela na verdade não tem valor nenhum, não tem que não tem valor, tem valor se for comprar uma pedra dessa aqui. Isso aqui eu ganhei do irmão lá na cidade de Ametista do Sul, onde tem isso aqui, né? Por isso que chama, a própria cidade chama o nome da pedra. E eu ganhei do irmão e assim ela praticamente tem um valor. Quando você vai comprar, não sei nem quanto é que custa, né? É mais de enfeite. Mas se a pessoa pega um joalheiro, pega isso aí, quebra e começa a lapidar ela, e vai trabalhando, vai lixando, vai passando. Ele forma uma pedra muito bonita e vende aquilo como uma joia. Entende? E assim é o diamante, nós vemos nas escrituras, né? Safira, carbúnculo, enfim, todas aquelas pedras, né? Mas quem não entende, às vezes pega uma coisa daquela lá e não sabe que aquilo é precioso, porque é tão bruto, né? Tão grosso, que está misturado, às vezes, com algum engaste junto de coisas inferiores, né? Ele tem que lapidar, tem que tirar, tem que trabalhar até que ela fica o quê? Virou uma joia, um brilhante, por exemplo, né? Que chamam de brilhante, um diamante. Né? Um diamante
Depende da qualidade, depois de trabalhado, ele custa caríssimo, né? São coisas muito caras. E assim, esse material que nós estamos encontrando aqui, pedras preciosas, porque é uma diversificação, uma diversidade, melhor dizendo, de pedras, né? Ele não fala pedra, ele fala ouro, prata, e ele não fala pedra preciosa. Aqui nós encontramos que é plural. Virou minha folha aqui. É plural, pedras preciosas. Porque existe uma infinidade, né, de trabalhos e cada um é de acordo com a sua necessidade e com a sua pedra, né, vamos chamar assim. Cada pedra tem que ser trabalhada de um jeito. Então, nós encontramos esse trabalho, irmãos, que é... Vamos usar essa palavra, lapidar a nós e lapidar nossos irmãos também, né? Mas não nós fazermos isso, logicamente. É um ministério que o Espírito Santo ele vai trabalhar para formar Cristo em nós. É porque essa pedra trabalhada, na verdade, não é para deixar o cristão mais bonito, né? E assim, para que isso é espiritual, logicamente, né? É para que essa formosura de Cristo em nós seja trabalhado em nós, seja forjado, seja trabalhado, entende? Então nós encontramos esse aperfeiçoamento, né, esse trabalho que o Espírito Santo faz através do ministério de nossos irmãos, né, em nós e por nós também, né? Isso é muito precioso. Então isso aí são coisas positivas. Daí o negativo que nós encontramos três coisas negativas. Madeira, que eu já acabei de falar agora há pouco, que madeira nos fala da humanidade, do qual Cristo foi. Só que o Senhor Jesus era o homem perfeito. Ele era o homem perfeito. Em todo sentido da palavra. Agora aqui, ele não aqui a apresentação da madeira aqui não é positivo, é algo negativo. Porque é o homem no ministério, no trabalho, aquilo que é de Deus. Está errado. Isso está errado. O homem não tem lugar para isso. Ainda que seja bonito, né? Ainda que seja algo que, vamos dizer, a pessoa tem uma eloquência, tem uma eloquência, que chama essa coisa que a pessoa tem uma habilidade de convencer pessoas e falar e tudo mais. Isso não leva a lugar nenhum, né? Só presta para a exaltação do próprio homem e apoiar muitas almas na filosofia humana. E aquilo que Paulo fala aí mesmo, acabou de falar, né, vamos dizer assim, ele acabou de falar no capítulo 2 desse sentido aí da filosofia humana nas coisas de Deus. E ali ele está falando dentro da esfera cristã, viu? Ele não está falando de mundo, ele está falando da esfera cristã. E o homem natural entrando nas coisas de Deus e trabalhando. E às vezes cristãos usando os meios, coisa ao qual que ele mesmo falou, que ele procurou nada saber entre eles, senão a Cristo crucificado. Porque ele não queria que de forma nenhuma a fé deles se apoiasse na sabedoria humana. Entende? E aí ele está trazendo ainda outra vez a memória nessa edificação. Infelizmente, o cristão ele pode fazer esse trabalho? Pode, né? Erroneamente, né? Pode. E nós vemos que isso aí não precisa ir muito longe, né? Para a gente saber que, infelizmente, o homem ele está aí querendo entrar nas coisas de Deus. Então, isso é humano, é a filosofia, é o pensamento humano da coisa.
E o feno nos fala daquilo que é diretamente mais carnal. É isso que eu fiquei com medo de falar semana passada, para não errar o tiro. Depois falar, deixa para a semana que vem. O feno ele é mais carnal, é algo mais baixo, né? É inferior à madeira. Então, esse é o que é carnal, o que estava acontecendo também lá em Corinto. Né? Por isso que ele fala desse sentido aí, do feno, e também estava vendo isso no meio dos coríntios, infelizmente, edificando coisas que é carnalidade mesmo. E, por fim, a palha, que é algo nocivo. Né? A palha, nós vemos que não presta para nada. Lembra que o senhor fala isso lá nos evangelhos? Ele é... Perdão, coçando meu olho. Deixa eu achar o versículo aqui, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Mateus, né? Mateus 3, acho que é isso. Mateus 3, isso. Mateus 3. Mateus 3, versículo 12. Por favor. Não puder ler para mim, eu vou tomar uma aguinha. Diz assim: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, nós vemos aí que a palha é algo condenável que não presta para nada mesmo, né? Como figura aí. Está em contraste com aquilo que é proveitoso, que é o grão. O grão, sim, é proveitoso. Então, o senhor está dando como figura que ele vai recolher a palha, recolher o grão e a palha vai queimar, porque a palha não serve para nada. E nós sabemos que palha para queimar é 2 toques, né? É a primeira que vai. Se nós colocamos aí madeira, feno e palha dentro de um balde, alguma coisa, de uma lareira, se acendeu, você vai acender o quê? Logicamente, você vai acender a palha. A primeira coisa que você vai acender, porque é ela que vai queimar primeiro, é ela que vai produzir o fogo para continuar no feno e depois na madeira. A madeira é mais demorada. Então, esses 3 são negativos. Os 3 pegam fogo e são perecíveis. E os 3 são figuras daquilo que o homem faz. Só que lembrar que essa última está mais relacionado àqueles que são maus, sabe? Aquilo que ele está falando aí. Ele fala, inclusive, aqueles que eles destroem, versículo 17, lá no nosso capítulo, destroem o santuário. E aqueles que são os maus mesmo, são más pessoas dentro da profissão cristã. Tem um trabalho mau. Isso é maldade, é coisa do homem na sua maldade mesmo. Então, esses 3 últimos aí, nós vemos o homem fazendo na filosofia humana, que um cristão pode fazer isso. O feno também, um cristão pode trabalhar em cima disso, porque ele pode, de uma forma carnal, fazer algo. E a palha existe também dentro do sistema cristão, porque, infelizmente, é o mal no meio que está aí, que não presta para nada, né? Só presta para destruição. Então, esses três materiais positivos e os 3 materiais negativos estão incluídos dentro desse fazer, né? Desse fazer dentro das bases da qual nós estamos edificando. Então, só isso aí que eu acho que estava faltando, só isso vou dizer, né? Ficou faltando isso aí para a gente falar semana passada, que não deu. Deu para entender um pouco, irmão? Eu não sei se eu fui claro, porque... Tá ótimo. Posso fazer aqui um resumo aí para você dar uma corrigida se for necessário? Tá dando ruído, Dal, seu microfone. É mesmo? Tá
agora como é que tá aqui? Tá pior. Tô brincando. Tá ruim ainda. Espera aí, um momentinho. Tava bom agora. E... Melhorou? Não? Não. Nada ainda? Poxa. Vou sair aqui e vou entrar. Ah, não, eu tô gravando aqui, não vai dar não. Pera aí, Ô, rapidinho. Modal, melhorou. Melhorou, Dal. Melhorou. Dal? Deixa eu só. Ô, Dal. Ô, Dal. Ih, rapaz. Ainda tá com ruído, né? Não. Parou. Agora tá bom. É, eu vou desistir dessa vez. Poxa, eu tava nesse instante, não sei o que foi que aconteceu. A gente falou que parou, Dal. Barco, toca o barco aí. Uai? Ô, Dal. Ô, Dal, você tá ouvindo? Dal, você tá ouvindo? Então, irmão Lemão, vou tentar fazer esse resuminho aí que Dal disse que ia fazer para fixar melhor. O ouro, quando é citado aí, significa a justiça divina, que são as obras, que isso lembra até aquela passagem de Efésios 2, quando fala que Deus preparou as obras para que andássemos nelas. Eu lembrei dessa passagem, que são as obras que Deus preparou para nós e que representa essa justiça divina em nossa prática, né, de vida. A prata é justamente, se a gente for falar em ordem aqui, do ouro é justiça divina, com base na obra de Cristo, né, que significa Certo. prata. Ou seja, certo, pode falar, irmão. Então, mas que toca a glória de Deus e a glória de Cristo, né? Que promove a glorificação de Cristo e de Deus. Isso. Certo. E, irmão Lemão, quando o irmão ficou falando sobre as pedras preciosas, eu lembrei de um versículo em Romanos, que é a renovação de vossas mentes. Eu não sei se tem relação, porque o irmão ficou falando da questão de lapidar a pedra. E aí nós aqui no deserto, né, nós precisamos renovar as nossas mentes para a mente de Cristo no sentido de santificação, de crescer no conhecimento da graça. Isso tem relação também? Sim, acredito que sim. Tem também. Até aquele que Pedro fala também, vós como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, lembra? Lá ele não está falando de pedra preciosa, mas ele está falando da pedra que é a edificação do templo, né? Uma figura do templo, né? Que a pedra era lapidada para engastar na parede do templo, cada um tinha uma medida e se encaixava. Embora lá não fale de pedras preciosas, mas o princípio mostra que era lapidada para ser colocada lá. Ela tem que ser forjada, ela tem que ser trabalhada. E assim nós também, a pedra, né, que somos nós, somos preciosos a Deus, é o trabalho. E isso está relacionado, só um detalhezinho, é o caráter, né? É a transformação do caráter. Entende? A transformação de caráter. Quando fala sermos a semelhança de Cristo, como é que fala em Filipenses? Me fala um versículo em Filipenses. No fim, eu estou cortando você, irmão, perdão, viu? Não, à vontade. Eu estou aqui mais para ouvir mesmo, irmão. Em Filipenses ele fala.
um trabalho, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, antes dele mostrar a abnegação de Cristo, né, o que Cristo, o seu carinho, né, o seu trabalho, o trabalho dele, ele fala do versículo 1 ao versículo 4 de algo em nós que é trabalhado também. Ele fala de pensar a mesma coisa, o mesmo amor, unidos de alma, o mesmo sentimento, não fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Enfim, esse trabalho todo, na verdade, é feito em nós da forma espiritual, logicamente, né? Com certeza na parte espiritual. Isso faz parte do quê? Do caráter. É a transformação do caráter do cristão. E não é apenas transformação de práticas, e sim do próprio caráter. Isso é um maravilhoso do cristão. O Espírito Santo está fazendo um trabalho em nós. Nós estamos, muitas vezes, irmãos, podem reparar isso, cada um pode reparar que é isso aí. Nós somos preocupados muito com a nossa reputação. Agora, o Espírito Santo está preocupado com o nosso caráter e não com a reputação. Então, esse é o trabalho das pedras preciosas. Ele quer lapidar-nos para sermos amoldados de forma espiritual, não de coisas exteriores. O exterior toca a reputação. Agora, o interior é o caráter, a transformação. Paulo fala muito sobre, por exemplo, de Timóteo e outros irmãos, o caráter provado, lembra? Ele fala do caráter provado. São irmãos que realmente passaram na mão do Senhor e tinham um caráter de cuidado, de amor. Isso é proveniente da parte espiritual, não é coisa moldada no homem, sim na parte espiritual do cristão. Perdão, meu irmão, volta aí que... Nada não, irmão. Ué. Meu filho fala tanto que não consegue nem resumir, né, irmão? Perdão. Não tem resumo. Daqui a pouco o irmão fala, deixa o resumo para lá, vamos tocar. Mas é muito proveitoso, porque são palavras, irmão Lemão, e também irmãos aí que estão participando, que a gente passa de olho assim e muitas vezes não percebe a profundidade que há, né, nos significados, nas figuras, nas palavras. Olha, irmão Lemão, o irmão citou a madeira, por exemplo, tem uma passagem no Evangelho de João, é João 15, que o Senhor fala assim, ó, estou botando aí na tela. No verso 1 fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Aí, meu irmão, a minha dúvida eu fiz uma pesquisa, né, sobre... Quer dizer, lendo a passagem toda eu consegui até compreender melhor, mas eu tinha pesquisado sobre essa vara e se significa, de certa maneira, madeira, né? Que o irmão citou aí que a madeira representa o homem. Então, nessa parábola aqui, dessa forma que o senhor falou, dá a entender isso também?
Sim, é a parte, isso, é a parte humana, né? Que não serve, não tem valor. Aí, no caso, ele está citando um certo sentido, né? Um pouco mais, um pouco diferente daquilo que nós estamos falando, mas o princípio é o mesmo, vamos dizer assim, entendeu? O princípio é o mesmo. Ele está mostrando que é um galho, né? Que nem você pega uma árvore, aí ele está dando exemplo disso aí, uma árvore que ela corta o, sua, o seu contato com o caule, ela seca. Ela seca e morre. Até você pode puxar ele, que ele quebra e aquilo não presta para nada. Até tira de lá para que não atrapalhe o crescimento da árvore. Então você vai cortando esses galhos que vão morrendo, são secos, né? E assim ele está mostrando de pessoas, mas aí, irmãos, só deixar bem claro, né? Por isso que eu estou falando, que aí ele está falando do testemunho, né? Não de pessoas, tá? Que infelizmente é usado isso aí para dizer que o cristão ele pode morrer espiritualmente e ele é jogado para o fogo daí. E não é isso que ele está falando. Ele está do testemunho. O testemunho ele só tem vigor associado a Cristo. E como figura que o irmão está citando, é bem isso aí mesmo, sabe? Nesse caráter, sim. Se não existe um ministério conectado, né, vamos dizer assim, a Cristo, né, algo vivo, ele vai virar essa madeira mesmo que o irmão está citando. É uma madeira que não pode ter até aparência, mas, desculpa eu falar, para a edificação espiritual não serve para nada. Só tem aparência. Dá uma aparência de edificação, mas não serve, irmão. Não serve. O irmão Isaac colocou uma passagem aqui. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Irmão Lemão, tem uma pergunta aqui, irmão. Como foi algo que o irmão abordou, pode ser proveitoso, então, esse assunto aqui. Irmão Lemão, o que significa obras queimadas? O que significa obras queimadas? Eu não sei se eu estou entendendo, mas eu vou responder o que eu estou entendendo. É isso mesmo, obras queimadas. Obras queimadas. Então, porque isso aí ele está mostrando que esse é o fogo, né, o juízo de Deus, no sentido de prova, né, da aprovação de Deus em cima daquilo que nós fazemos. E o fogo vai queimar as obras, como fala aí, a obra de cada um será aprovada e o fogo vai queimar. Vai queimar o quê? Vai queimar a obra, não vai queimar o cristão, porque o cristão nunca é queimado, logicamente. Mas aí ele está falando, como está falando de cristãos, né? Então, mostra que as suas obras serão queimadas. Ou seja, obra queimada é aquilo que não vai ficar, não vai passar, não vai ficar para recompensa, vamos chamar assim. Não tem galardão, não tem recompensa diante do Senhor. Isso é uma obra queimada. Ainda que tenha sido feito com sinceridade, viu, irmão? Vou falar outra vez isso aí. Às vezes a gente fala que, mas o que é isso? A pessoa está fazendo com sinceridade, alguma coisa que é contrário à palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Até as irmãs não se ofendam, que me veio na memória agora aqui. O ministério de mulher. Mulher não deve
pelo Ministério Público. E nós vemos hoje, por exemplo, na cristandade, perdão também, que eu não gosto de fugir muito para a cristandade, para dar exemplo, porque existe esse perigo entre nós mesmos, tá? Dentro dos reunidos no nome do Senhor. É que eu estou pegando algo mais gritante para poder ficar mais claro. Então, nós vemos na Escritura que a mulher não fala, ela não tem ministério. E nós vemos hoje quantas mulheres têm ministério, né? Eu não sei quanto aí, mas eu vejo um monte de... E são, às vezes, muitas vezes, são irmãs sinceras que estão fazendo esse trabalho com sinceridade. Agora eu pergunto, está certo isso? Não, está errado. A Escritura fala que não é assim. Então, estou dando um exemplo de uma obra queimada. Porque, por mais sincero que seja, a Escritura, irmão, ela não muda de ideia, né? Entendeu? Ela não muda de ideia. A Escritura não muda de ideia. Estou dando um exemplo disso. O que é uma obra queimada? Uma obra queimada é aquilo que a Escritura fala, não faça, e eu faço. E o que o senhor vai ter que mudar de ideia porque eu fiz isso com sinceridade? Não. Ainda continua sendo errado. E você serei reprovado por isso. É isso que está mostrando. Por isso que fala aí, será salvo como pelo fogo. É aquele cristão que vive uma vida completamente perdida. E falando outra vez, nós estamos falando muitas vezes de sinceridade, né, irmão? Não estou falando de pessoas que estão fazendo de maldade, não. Muitas vezes. É Pedro, lembra Pedro? Dá um exemplo de Pedro, vai. Na vida dele junto com o Senhor aqui. Pedro era um homem, um irmão, né? Sincero. Só que ele tinha que aprender que aquela sinceridade dele não levava ele a lugar nenhum. Pelo contrário, levava ele para longe do Senhor. Por isso, todas aquelas promessas que ele fez para o Senhor foram sinceras. Quando o Senhor falou que ele ia à morte e que todos iam se escandalizar, ele falou, não, Senhor, jamais. Ainda que eu tenho que morrer por ti, eu vou morrer. Ele estava sendo sincero, ele não estava fingindo nada, não. Mas só que ele tinha que aprender que não era por ali, sabe? As coisas ele tinha que aprender que todo o trabalho, né, o amor do Senhor que tem que ter o motor, né? O motor é esse aí, sabe? E ele teve que aprender isso. Ele chorou amargamente, ele teve que aprender isso, que sinceridade não basta. Nós temos que aprender a conhecer o Senhor e conhecer a nós mesmos. Porque o Senhor tinha falado aquilo para ele. Não ficou no ar da coisa, não ficou jogado no ar. O Senhor falou, essa noite todos vós escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Acabou. Ninguém tinha que falar nada. E ele, bonitão, foi falar lá, não, eu teve que colher o fruto. Então, quando a Escritura está falando algo para nós, pode ser com maior sinceridade. Não adianta, irmão. O senhor não vai mudar de ideia. Né? Isso é uma obra queimada. Isso é obra queimada. Não que aqui, né, enquanto nós estamos aqui, e o senhor está tratando conosco aqui, a obra queimada, ela serve de exemplo para nós, para nossa correção. Porque quando fala o fogo aí vai provar no nosso capítulo, muitas vezes nós pensamos somente lá no tribunal de Cristo. Mas não é, irmãos. Começa já aqui, na nossa vida. O Senhor fica provando-nos aqui, graças a Deus, ele fica provando nós aqui já, no sentido passando pelo fogo, reprovando-nos naquilo que às vezes nós estamos fazendo de forma errônea. Isso é muito bom. Então, aquilo que nós fazemos erroneamente, o errado que nós fazemos, fica como nós aprendemos com o Pedro também. Pedro aprendeu a olhar para trás o que ele fez e falou, puxa vida, né?
Ele aprendeu que não era por ali a coisa, né? O senhor teve que tratar com ele. E isso é muito bom, apesar de ser triste muitas vezes, mas é muito bom, porque nós estamos dentro do tempo de corrigir. Só que lá no tribunal de Cristo, daí não tem mais correção, né? Foi feito e acabou. Dá para entender isso, irmão? Dá para... Claro, hein? A irmã que realizou a pergunta. Amém. Sim, irmão, muito obrigada. Amém. Amém. O irmão José Newton quer fazer uma pergunta, irmão? O irmão José comentou aqui: irmão, o que aprendi sobre obras queimadas está em 1 Coríntios 3, 11 e 15, que nós estamos lendo, Apocalipse 22, 12 e Efésios 22, 8, 9, verso 8 e 9. Pode ter outras, mas na mente tem esta passagem, grato. Apocalipse 22, verso 12. 22, 12. Deixa eu lembrar aqui que deu. 22, 12, demora. Isso, é. Ótimo, é verdade. E Efésios também, né, o irmão citou. Tem bastante, né, irmãos? O José Newton, né? Esse que é o nome dele, né? Isso. Tem bastante versículos. Realmente ele citou 2 aqui, mas o outro é 4. Efésios o quê? 4? Efésios 2, verso 2. 8 e 9. Ah, sim. É. Sim. Existem muitos versículos, né? Muitos que eu digo, bastante versículos, né? Para exemplificar as coisas, né? Paulo, quando falou do trabalho nosso no Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, né? 58, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, é aquilo que nós fazemos dentro desses 3 contextos aí, ó. Ele fala isso aí, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, é nesses 3 aí que ele está falando nessa mesma carta, né? Que tem esses 3 princípios: a glória de Cristo e de Deus, a bênção por a edificação dos irmãos, que é a prata, e a pedras preciosas, que é o lapidar, né? O ministério que traz lapidação para nossas vidas. E isso não é bom. Realmente, tudo que nós fazemos está guardado lá dentro do Senhor, né? É Ele que está fazendo isso aí, né? É o Senhor que está guardando isso para nós, né? O caderninho de anotação é dele, não é o nosso. Tem cristão que tem caderninho de anotação, né? Pode jogar fora isso aí, não vai dar certo, viu? A anotação é dele. Olha, irmão, não sei se está dando para me ouvir agora. Não, já estava normal aquela hora, viu, irmão? Você saiu, Foi. Já estava normal. Essa daí eu nunca tinha ouvido, não. Tem um caderninho também de anotação. Não, tem cristão que, eu digo assim, de uma forma simbólica, né? Mas tem cristão que o galardão é o caderninho dele que vai a marca, entendeu? E não é isso, né? O caderninho é do Senhor, não é nosso. Estava vendo o finalzinho desse versículo aí, 1 Coríntios 15, 58, e lembrando até que você fala sobre isso, né? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aí não diz assim, sabendo que o vosso trabalho não é vão para o Senhor. Tá lembrando disso aí. Aí diz assim, não é vão no Senhor e não para o Senhor. Exatamente. Por quê? Qual é a diferença?
Porque, posso falar, mano? Claro. Quero ouvir aqui Não, também. é porque existe a diferença de fazer a obra para Deus e fazer uma obra de Deus. Que é Efésios, capítulo 2, né, do versículo 8 ao 10, é o que ele fala das obras, andarmos nas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Essa é a obra de Deus para nós. Então, existe uma diferença em você fazer uma obra para Deus e uma obra de Deus. Você está fazendo para Ele também, mas é algo dele. É Ele que dá para que nós fizéssemos. Porque é isso que nós acabamos de falar agora há pouco, né? Nós podemos, de repente, fazer algo para Ele com sinceridade e tudo, mas está fora, tá fora da direção dele. Entende? Então, é uma diferença realmente de fazer para o Senhor e no Senhor. E assim a obra de Deus e a obra para Deus. Não sei se dá para diferenciar aí, mas o princípio é esse. Aqueles feitos de Saulo, perseguindo a igreja, ele estava fazendo na ignorância e na incredulidade, mas ele estava na sinceridade dele. Isso aí tem um Sim. exemplo disso aí? Perdão. Sim, é isso que dá para usar como exemplo. Ele estava sendo sincero naquilo que ele estava fazendo. Né? Segundo a religião dele, a religião judaica. Né? Porque os cristãos, para eles, eram hereges, né? Era uma seita que tinha que ser exterminada. Só que ele viu que estava completamente fora do princípio, né, de Deus. Mas ele estava falando com sinceridade. E hoje é mais sutil, né, irmão? Hoje fazer as coisas é muito sutil, porque o fermento entrou numa forma tal dentro da cristandade e é difícil hoje, hein? É difícil mesmo. A gente tem que ter a escritura como base de tudo aquilo que a gente vai fazer. Irmão Lemão, outra pergunta aqui, irmão, da irmã Sunamita. A obra do Senhor é a pregação do Evangelho? Perdão que eu fui. Foguei com a água aqui. Não, quer dizer, a pregação do Evangelho também é uma obra do Senhor, né? Para ele também, para a glória dele. Nós estamos pregando o Evangelho e tudo mais. Mas aí é bem geral, viu? Bem geral, é algo, tudo, tudo. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, coletivamente, é uma coisa que nós estamos fazendo para a nossa edificação, logicamente, irmão, mas está sendo feito para o Senhor também. É todo esse tempo que os irmãos, as irmãs estão aí juntos, sentados aí, ouvindo, ainda falam, mas só estou aqui para ouvir. Amém? Puxa vida, né? O Senhor está sendo glorificado por isso aí. Então, a obra não é somente fazer, sabe, fazer alguma coisa. É o fazer no sentido, muitas vezes, passivo também, não ativo. É que existe muito essa ideia em nós, né? E também existe essa ideia dentro da religião cristã, de fazer a obra é trazer gente para a igreja, né? Como existe a ideia, infelizmente. Mas a obra de Deus, ela é tudo. Eu estou dando um exemplo nosso aqui, ó. Às vezes não. Estou dizendo até de irmãos
irmãs sentados, ouvindo. O senhor está vendo isso aí também. Porque nós estamos aqui para ter uma palavra de edificação, né? Uma palavra de consolo para nós, exortação. E o senhor está vendo o tempo de cada um. Diante dele, nós estamos aqui por causa do Senhor, né? Então, tudo isso aí faz parte de uma obra de Deus também. Porque isso que eu disse. Que a obra de Deus, muitas vezes, não é o ato exterior, mas é o feitio dele em nós. É um trabalho feito em nós. Não é nós para os outros. É um trabalho feito em nós. Entende? Não é somente o externo. É algo que acontece em nós também. Um exemplo, estou dando exemplo das irmãs, por exemplo, das irmãs e irmãos também, ouvindo. Maria aos pés do Senhor, entre Marta e Maria, né? Maria estava sentada lá, ouvindo, e ela que foi a, a aprovada, vamos dizer assim. Porque o que ela estava fazendo? Ela não estava fazendo nada, né? Até a Marta censurou, mas ela não faz nada, está sentada aí, e eu que estou trabalhando aqui, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. O senhor não está vendo que eu estou fazendo isso? E ela não está fazendo nada? Você vê que o pensamento do Senhor era completamente ao contrário, sabe? Era muito bom o que Marta estava fazendo, mas só que ela tinha que aprender a fazer para o Senhor aqui. Então, os trabalhos externos, né, aquilo que nós fazemos exteriormente, é um trabalho para o Senhor, e é para o Senhor e tudo mais, amém, do Senhor e tudo mais. Mas nós devemos aprender que aquele que nós ficamos quietos, sabe? Um momento de oração, um momento de ler a palavra, sentar para ouvir a escritura, o irmão está falando. As reuniões, por exemplo. As reuniões. Quem que fala na Assembleia? Já acabamos de dizer que na Assembleia fala em 2 ou 3. Ah, só eles que vão ter o galardão de ter aquela reunião? Né? O galardão de... Não, todos nós. Todos nós teremos. Até a irmã que não fala nada, que está lá ouvindo. Puxa, o senhor está vendo isso aí. Ela vai ter. Porque nós estamos ali para a glória do Senhor. É isso que nós temos que entender, né? Primeiramente para a glória do Senhor. Para que ele seja exaltado. E esse é o princípio. Que é mais precioso, né? É preferível você pegar uma. Não tem nada pequenininho aqui, mas é preferível você pegar uma graminha, né? Uma graminha, vamos dizer, né? Uma grama, 1 grama, né? O grama, né? Um grama de ouro é mais valioso do que um caminhão de madeira. Não é verdade? Hoje, para nós, não. Você falar, você quer um caminhão de madeira ou você quer 1 grama de ouro? Eu quero um caminhão de madeira, que vale muito mais do que 1 grama de ouro. Mas aí, que ele está falando, 1 grama de ouro vale muito mais do que um caminhão, porque ele está falando de fogo. O caminhão vai ser queimado. O caminhão de madeira é queimado. Agora, essa graminha de ouro, pode tacar fogo quando você quiser, que ela vai ficar para sempre. Ela não muda. Então, é esse que eu estou falando, que muitas vezes nós avaliamos as coisas de forma externas, né? De coisas, de feitos. E o senhor não está falando somente de feitos externos, e sim algo que acontece em nós mesmos. Ele, irmão, então, aos pés do Senhor como Maria, né? Mas hoje para a gente não vale Saulo aos pés de Gamaliel, não, né? Não querer estar lá como. Saulo foi instruído aos pés de Gamaliel, né? Não vale para hoje, né? Exatamente. Irmão Luiz. A irmã, acho que Lusitânia, quer falar, Lusitânia? Só uma perguntinha rápida. Gamaliel era mestre da escola de judaísmo?
É o que dá a entender que ele era, né? Não sei se algum irmão já pesquisou a vida dele. Eu não pesquisei ainda, apenas pela escritura, né? Que dá a entender que ele era um mestre, né? Um sábio da lei, né? Da lei e tudo mais. Ele tinha provavelmente uma grande sabedoria dentro desse contexto. Né? Algum irmão leu sobre Gamaliel? Eu nunca li. Sim, eu já li. O que fala? No dicionário bíblico conciso, irmãos, fala bem assim Hum, de Gamaliel. Renomado doutor da lei e membro do Sinédrio, sob o qual Paulo foi educado. Ele deu a sábia recomendação no conselho de que, se a obra dos apóstolos era de Deus, era inútil resistir a ela, e se não, seria reduzida a nada por si mesma. Os judeus dizem que ele morreu fariseu, mas a tradição eclesiástica registra que ele se tornou cristão. Aí tem umas passagens aqui como referência. interessante. Então, é isso que eu estou falando. Eu conheço dele nas escrituras, né? Que ele tinha esse conceito, né? De uma pessoa conhecedor e sábio, né? Mas aí se ele acabou indo para o cristianismo, eu não sei também. Isso aí não... E aí também, pelo que estou vendo aí, no dicionário não tem muitas coisas a mais também, né? Fica mais na escritura aí. Erenilza, tá com a mão levantada. Aí que o irmão falou, explicando sobre Marta, né, que ficava aos pés do Senhor, e Maria, né, ficava arrumando ali as coisas, os afazeres, as coisas do mundo, e Marta aos pés do Senhor. Isso quer dizer que é tumultuar tesouro no céu, onde não há traça nem ladrão, e aqui na terra não devemos juntar, mas sim no céu. Aí eu quero saber que tesouro, tesouro é esse que a gente tem que tumultuar no céu. É isso, ler a palavra, estar tá constantemente envolvida, né, na palavra, essas coisas assim. Eu esqueci exatamente como é que eu ia perguntar, demorou. Mas é isso, tumultuar tesouro no céu. O que significa isso? A palavra correta é acumular, né? Acumular tesouro no céu. Sim. É que a tendência nossa, né, do ser humano, inclusive, e do cristão também, é ele se preocupar muito com as coisas aqui dessa vida, né? Preocupado com... Lógico, eu quero dizer assim, todo mundo, todos nós gostamos de ter o nosso amanhã garantido. Né? Todo mundo quer o garantido, todo mundo quer saber gosta de saber que o amanhã você tem comida, você vai ter roupa, você tem dinheiro. Então, até o né, isso não faz mal para ninguém. Não estou dizendo que o cristão ele tem que não pode ter nada no amanhã. Né? Então, não pode existir o cristão rico. Se for assim, o cristão rico não existe, né? Porque a pessoa que é rica, ela não está preocupada de amanhã, pagar conta amanhã. Ela tem dinheiro para pagar conta amanhã. Então, quando ele fala de acumular o tesouro, é o cristão não ficar ocupado, né, com a vida dele aqui, em acumular coisas aqui. E isso, para nós, também, nós devemos entender que nas coisas do Senhor, elas têm que ser feitas olhando na parte celestial e não terrena somente.
Porque esse trabalho que nós estamos vendo aí em Coríntios, ele mostra algo que está sendo guardado ali para o Senhor, por causa que é feito nele e para ele, está sendo guardado ali e nós vamos ter uma recompensa por isso. Todo cristão vai ter uma recompensa. Então, não é somente fazer algo, é nós andarmos com ele, né? Em submissão, logicamente, às escrituras, né? Óbvio, né? Estarmos sujeitos às escrituras. E se vamos fazer alguma coisa, é fazer de acordo com os pensamentos dele, que aconteceu com Marta. Marta estava fazendo, só que ela não estava fazendo, apesar de ser para o Senhor, ela estava porque o Senhor estava na casa dela. Ela estava fazendo tudo aquilo, preparando, arrumando, era para o Senhor. Ela que recebeu o Senhor na casa dela. E ela estava fazendo aquilo porque o Senhor estava na casa dela. Então ela estava fazendo para o Senhor? Estava fazendo para o Senhor. Só que o princípio, é isso que o Senhor estava falando, o princípio de todo o trabalho tem que começar aos pés do Senhor. E Maria estava fazendo certo. Maria foi lá primeiro ali sentar nos pés dele. E depois, se fosse fazer alguma coisa, ia fazer. E ela também deve ter aprendido isso aí. E ela aprendeu. Depois ela aprendeu, porque em João nós vemos que ela aprendeu isso aí. Fazer as coisas para o Senhor, mas no Senhor. Né? Princípio no Senhor. E isso é acumular. Né? Acumular tesouro no céu é nós estarmos ocupados com aquilo que é para a eternidade, não aquilo que é passar a vida somente. Ainda que aqui nós tenhamos coisa para fazer, necessário e tudo mais, mas nós estarmos ocupados com aquilo que é para a eternidade, porque esse mundo é passageiro. As coisas dessa vida é passageira. Amém. Muito bom. Muito bom. Irmão, rendeu, viu, irmão? Então, são quase 9h30 já. 9h22. Rendeu aí o assunto, viu? A gente vai deixar o início de Filadélfia para a próxima. Amém. Então, irmão, só queria que eu dê uma anotadazinha aqui. Esse resumo agora é rápido mesmo, viu? Não vai tomar tempo, não. Só para você ver se está correto aqui. Eu botei tudo como uma ação, né? Porque está se falando de obras. Então, eu coloquei como sendo uma ação. O ouro, ação de glorificar Deus, Cristo, né? A prata, uma ação de confortar os irmãos, mostrando o que Cristo é para nós e para Deus. Pedras preciosas é a ação assim de lapidar nós e nossos irmãos na direção do Espírito Santo. Tudo aqui é pelo Espírito, né? Tudo aqui que é válido, certamente é pelo Espírito, né? Nada não vale. O que não é válido aqui não vai ser fora do Espírito, né? A madeira é a ação humana nas coisas de Deus. Só que eu coloquei aqui a ação humana como obras, pensamento, palavras. Eu não sei se fica correto dessa forma aí. A madeira. O feno, a ação carnal, como você falou, que é inferior à madeira. A palha, ação nociva, e que é condenável e que para nada presta. E está relacionado, que achei interessante isso aqui, né? E que a palha está muito relacionada às pessoas realmente mais, essas que se introduzem na profissão cristã para atrapalhar o testemunho, para realmente, né? As pessoas mais que estão no meio aí da profissão cristã. Isso aí foi a palha, né? Se tiver alguma correção. Esse último aí, né, nós estamos vendo que às vezes nós podemos ter ação nesse sentido, né, infelizmente, né? Mas a origem
ela é desse mal mesmo, é algo mal, né? Não tem nada de positivo. Né? Infelizmente, o cristão, de repente, pode agir. Só que eu acho que um cristão, quando vai agir, eu acho que encaixa mais, eu, na minha opinião, né? Desculpa eu falar assim, fica mais no feno, né? É algo mais carnal. O cristão vai agir na carne, né? Mas no sentido positivamente mal, mas realmente eu atribuo mais a parte mesmo de pessoas más, né? Fazendo coisa mal dentro da cristandade. É. Eu achei interessante porque uma vez eu ouvi um irmão falar isso, né? Que existem homens maus, né? E fica assim pensando, todos são pecadores, né? Mas existe homens maus. Aí o sentido é um pouco mais além, né? São pessoas realmente que têm um intuito, têm a maldade mesmo de, sabe, de agir contra Deus ali, contra o testemunho também, né? É isso aí, irmão. Michel, alemão, se for falar alguma coisa, até aqui. Tá bom, irmão. Michel, tudo ok? O irmão José tá com a mão levantada. Vamos ver o que é. Pá, mandou. É mais um comentário. Eu vou ler aqui o comentário do irmão José. Irmão, em 1 Coríntios 15, 58, fala sobre a natureza de como deve ser a obra para o Senhor. Quando leio essa passagem, procuro aprender em uma circunstância geral, ou seja, quando aprendemos a fazer a vontade do Senhor, isto o agrada. Assim, nada melhor do que cumprir a vontade do Senhor. É a melhor obra para o Senhor, fazer a sua vontade. Eu penso simples assim, sem complicar. Amém. Então, ok, irmãos, para a gravação.